Você entendeu, igreja? O Espírito Santo, vamos lá. Toda a igreja, o Espírito Santo, repita mais, vamos lá. O Espírito Santo não é uma força ativa. O que é uma força ativa? É um poder. Está percebendo, igreja? É como se fosse a força de um furacão, de um vento. Você vê o remoinho? Não, aquele é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é isso. Quando você vê um remoinho, muitas das vezes aquele remoinho são provocados por demônios. Está percebendo, igreja? Naquela fúria dele, mas o remoinho não é quê? O demônio, mas a causa daquele remoinho pode ser quê? Uma manifestação demoníaca. Alô? Para dizer que muita manifestação que ocorre na criação é sobre a ação do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ele é uma força ativa, ou um poder, é um mero poder. Não, ele é uma pessoa. Por quê? Se você o trata como uma coisa qualquer, então você tira aquilo que é o papel dele na tua vida, você lhe diminui. Você está percebendo, igreja? Não vos deixarei órfãos. Jesus foi embora. Se consideramos o Espírito Santo como uma força, então nós estamos quê? Órfãos. E a palavra está aqui, não está a ser verdadeira. Você entende, igreja? Diga, ele não é uma força ativa. Ele é uma pessoa. Uma mera influência ou operação. Ele é dotado de intelecto, emoção, autoconsciência. Nós lemos aí em Atos 15, amém? 28, que o escritor diz assim, e pareceu bem ao Espírito Santo. Emoção é alguém também que se entristece. Está percebendo, igreja? A Bíblia diz para nós não entristecemos quem? O Espírito Santo. Como vou lhe entristecer? Quando eu começo a ver uma vida que não lhe agrada. Jesus disse que toda blasfêmia contra mim, se você falar que Jesus é cozido, Jesus é assado, tem perdão. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Olha a sensibilidade da coisa. Aleluia. Então uma força, se eu falar que não é nada, desconsiderar, não vou ser perdoado. Mas aquele que veio me salvar, se eu falar contra ele, me perdoa. Faz sentido isso? O Espírito Santo é uma pessoa. E quando você fala contra, de fato você lhe ofende. Vamos lá. Ele é dotado de intelecto, emoção, vamos lá, autoconsciência, autodeterminação. A Bíblia, por vezes, usa recursos linguísticos apropriados e símbolos para descrever a natureza transcendente do Senhor. Quando Jesus estava sendo batizado, diz que o Espírito Santo descia em forma que? De uma pomba. A pergunta é, o Espírito Santo é uma pomba? Não. João disse, aquele que me mandou batizar com água, ele me falou o seguinte, aquele a quem você vê desceu o Espírito, esse é o Cristo. Se ele é Espírito, como é que João ia saber que Jesus é o Cristo, se o Espírito Santo se manifestar de forma invisível? Está percebendo, igreja? Então, ele teve, na visão dele, ele viu o Espírito a descer como uma pomba. Mas por que uma pomba? Aleluia. Então, para falar da natureza dele.
Vai logo comparar o Espírito Santo e a pomba. Aleluia. Pomba é uma ave, uau. Está percebendo, igreja? Você vê, quer dizer, é um tipo de ave tranquilo, cheio, transmite paz. Está percebendo, igreja? Então, ele vai usar essa imagem da pomba para descrever a sua natureza. Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito Santo também é comparado ou simbolizado por um azeite. Mas o Espírito Santo não é azeite. Você está percebendo, igreja? Se você dizer que o Espírito Santo é azeite, você está blasfemando. Está a reduzir ele a um simples elemento que ele criou. Não, ele é um símbolo do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Você vê, amém? Vê a mãe, quando vai fazer bolo, ele vai pegar a massa de forma feita, colocar na forma. Ele vai precisar fazer o quê? Ungir, untar a forma. Para quando meter o bolo vai sair o quê? Perfeito. Então, a unção, ele vai falar daquilo que é o trabalho que o Espírito Santo vai fazer na vida de quem? Das pessoas. Você está comigo, igreja? Sua personalidade. O Espírito Santo é como Jesus Cristo e Deus Pai, em caráter. Então, Gálatas capítulo 5, 22, vai nos revelar seu caráter, amém? Que se manifesta através da vida do crente. E isso é chamado fruto do Espírito, que um crente carrega em seu próprio Espírito. Ou seja, todo cristão, por ter nele residido o Espírito Santo, ele vai ter que dar o quê? Frutos. Jesus diz que toda árvore que não dá fruto é o quê? É cortado. João capítulo 15, ele vai dizer que ele é a videira e nós somos as varas. Toda vara nele que não dá fruto é cortado. Mas aquelas que estão a dar fruto são limpas para que possam dar mais quê? Mais frutos. Quais são esses frutos aí? Temos aí. O Espírito Santo é cheio de quem? Alegria, paz, paciência, misericórdia, retidão, fidelidade, humildade, autocontrole ou autodomínio, santidade, verdade e justiça. O Espírito Santo é a manifestação de Deus na terra. Quando nós nascemos de novo, andamos com Deus, esses frutos, eles vão se manifestar em nós. Se nós éramos aquela pessoa que mentia muito, vamos aprender a falar o quê? A verdade. Se éramos pessoas orgulhosas, então um dos frutos a manifestar contra o orgulho é o quê? A humildade. Se éramos aquela pessoa que às vezes não tinha domínio próprio, uma das coisas que vai se manifestar como a ação do Espírito Santo em nós é equilíbrio. Aleluia! Autodomínio. Se não tínhamos paciência, então aprendemos a ser pessoas que? Pacientes, bondosas. Tudo isso, igreja, o Espírito Santo é quem manifesta em nós. Aleluia. Amém. Diz mais, o nome Espírito Santo revela seu trabalho fundamental na vida do crente, que é o quê? Fortalecer o crente a viver o tipo de vida de Deus. Esta vida é uma vida de santidade e submissão a Deus. É também uma vida de fazer coisas como de uma maneira sobrenatural. Então, o Espírito Santo está aí para nos ajudar, para nos fazer viver no topo da montanha. Está percebendo, igreja? Para nos fazer brilharmos em Deus, para nos fazer vivermos uma vida extraordinária. Diga aleluia. Aleluia. A divindade do Espírito Santo, quando falamos da sua divindade, ele é co-eterno. Ou seja, ele também tem
consigo a eternidade. Aleluia. É consubstancial com o Pai e o Filho. Ou seja, são da mesma natureza. Amém? Os seus atributos revelam a sua divindade e a sua natureza. Primeiro, onipotente. Fala de quê? Todo o poder. Aleluia. Você vai ver que o Pai é onipotente. Jesus é o quê? Onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ali, o anjo Gabriel, ele falando com a Maria, acerca que ela ia ter gerar uma criança. Maria perguntou, mas como será isso? Visto que eu sou virgem, nunca conheci um homem. O anjo lhe disse, a virtude, o Espírito Santo virá sobre ti. E a virtude, o poder do Altíssimo vai te cobrir. Aleluia. Aí Romanos 8:11 vai dizer que se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também tornará, aleluia, a fortalecer, a renovar o nosso corpo mortal, a vivificar o nosso corpo mortal para ser como o corpo de Cristo. Aleluia! Se ele tem o poder de trazer a vida, então ele é onipotente. Glória a Deus. Ele é onipresente. Aleluia. Lá no Salmos 139, versículo 7, o salmista perguntou, Senhor Deus, para onde irei da tua presença? Ou para onde eu vou fugir do teu Espírito? Não tem como. Se você, não, vou viver na lua, ele está lá. Ah, não, vou viver no fundo do mar, ele está onde? Está lá. Então vou viver no cemitério, ele está lá. Alô? Ele é onipresente. Está presente em todo lugar. Agora, deixa eu lembrar, quando nós falamos de onipresente, não necessariamente que a pessoa se manifesta em todo o quê? Lugar. Por que ele se manifesta na igreja? Porque aqui ele é celebrado, ele é reconhecido, ele é adorado. Ele está lá nos hospitais. Ele está lá em qualquer sítio. Imagina alguém está aí no mar a se afogar. Socorro, socorro, socorro. O Espírito Santo está ali. Mas imagina alguém que conhece ele. Está aí a lutar. Espírito Santo, por favor, me ajuda. De repente, de forma milagrosa, socorro que aparece. Mas o ímpio que não reconhece, alô? Amém. Que nem o outro foi pescar. E o dia estava a acabar. Não pescou nada, estava desesperado. Disse, meu Deus, por favor, pelo menos só um peixe. Para mim não passar o dia assim, em nada, sair daqui vazio. De repente, começou a pescar muitos peixes. Então, do momento ele parou. Disse, isto também é mais Deus. É mesmo a minha craqueza. Aleluia. Mas se for que ele vai dizer que Deus, obrigado. Está percebendo? Então, Deus se manifesta onde as pessoas reconhecem a presença dele. Há um crente que está no hospital e tem outro lado é ímpio. Tem a mesma doença, de repente. Enquanto o ímpio está aí a gemer, ai, me ajudem. O crente no seu espírito está aqui, está a interceder. Está percebendo, igreja? E a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O espírito está ali, mas um reconhece a presença dele, é tirado daquela situação. O outro não reconhece, morre com aquele problema. Você está percebendo, igreja? Quando falamos sobre a comunhão, vamos abordar mais sobre isso. Ele é o quê?
onisciente, sabe todas as coisas. 1 de Coríntios capítulo 2, amém? Versículo 11, vai dizer o quê? Mas Deus nos las revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Aleluia! Então, o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Dizemos também que o Espírito Santo é eterno e é o quê? Criador. Jó 33, versículo 4. Diz aí: o Espírito do Senhor, ele me fez. Aleluia. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. O Espírito do Senhor me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso. Aleluia. Então, para termos a consciência que Ele é eterno e é o quê? Criador. Temos aí também Hebreus capítulo 9, versículo 14. Você pode ler em tua casa. Nomes divinos. Qual é o primeiro? Deus. Esse texto é interessante. Por quê? Houve um momento na igreja primitiva que os irmãos decidiram começar a vender os seus bens. Aquele tem um terreno, vou vender meu terreno, vou trazer o dinheiro aonde? Nos apóstolos. Aquele disse, não, vou vender a minha fazenda, vou trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, todo mundo começou a se desfazer dos seus bens, a vender e a trazer o dinheiro na igreja. Então, um casal disseram consigo, olha, então vamos vender nosso, mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir o dinheiro meio a meio. Uma para vamos guardar, outra para vamos quê? Entregar. Ou seja, ao fazerem isso, ao venderem e pegarem o dinheiro todo e levar na igreja, é claro que haveria consideração, sim ou não? Mas eles queriam a consideração da igreja dos apóstolos, serem elogiados pela atitude dele, mas de uma forma astuta. Uma para vamos guardar, outra para vamos entregar. Então, ao virem trazer o dinheiro, está a receber o aplauso, a alegria, uau, o irmão Fran também está a fazer isso. Só que, naquele momento, o Espírito Santo revela a Pedro que esse homem não está a ser sincero. Está a perceber, igreja? Para você poder entender, vamos lá no livro de Atos, capítulo 5. É importante, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Olha o que diz aí, versículo 1. Diz assim: mas um certo varão, um homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Alô? Vendeu uma propriedade e guardou parte do preço, sabendo também a sua mulher, ou seja, entraram em acordo, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Você vê que no plural, amém? Dos apóstolos. 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, a atitude que ele teve, que ele induziu a fazer, foi quem? Satanás. Por que encheu Satanás o teu coração? E aqui deixa ele dizer, amém? Coração não tem a ver com o espírito da pessoa, aqui nesse texto, mas tem a ver com a mente. Tá para a igreja? As emoções, a alma. Ele ficou baralhado. Vou jogar no seguro. Tá para perceber, igreja? Se você olhar aí no versículo, aí no versículo 33 do capítulo 4, diz assim. Vamos ler o 32, amém? 4:32. E era o coração e a alma de quem? Capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíra era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia quê? Abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo, as traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse casal também decidiram fazer a mesma coisa, só que de uma forma errada. Versículo 3, amém? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito quem? Ele mentiu a quem? A pergunta é, uma força você pode lhe mentir? Você mente a quem? Nós mentimos a uma pessoa. Você não vai mentir a um telefone. Eu não vou mentir a uma cadeira. Não. Eu minto a uma pessoa. Ele foi dito: por que mentiste ao Espírito Santo? Alô? A igreja tinha consciência da presença do Espírito Santo no meio deles. E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder, porque formaste este propósito ou desígnio em teu coração. Não mentiste a quem? Mas o contexto está a indicar quem lhe mentiram. Foi o Espírito Santo, é isso? Você mentiu ao Espírito? Ou estás a querer mentir ao Espírito que? Santo. Você não está a mentir aos homens. Você não está a querer enganar os homens. Você está a mentir a Deus. Estás a mentir? Estás a querer enganar a quem? A Deus. Diga, Ele é Deus. Temos também aí, Senhor. 2 Coríntios 3,18. Como explicamos há pouco tempo, que nem sempre a palavra Espírito Santo vai vir ligado. Mas pode aparecer a palavra Espírito, ou Espírito de Cristo, ou Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor, ou simplesmente Espírito. Glória a Deus. Então, Espírito Santo, também no nome, temos aí Paracleto, Espírito de adoção, são termos que você vai encontrar na Bíblia: Espírito de adoção, bom Espírito, o Consolador, Espírito de conhecimento, amor, Espírito de Cristo, Conselheiro, Espírito de fortaleza, o Espírito da glória, Espírito da graça, Espírito de Deus, o Santo, Espírito de entendimento, Espírito da promessa, santidade, temor do Senhor, sabedoria e muito. Então são termos que você vai encontrar na Bíblia a fazer referência do Espírito Santo. Alô? Natureza e obras divinas. Ele revela. 2 de Pedro, capítulo 21, diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade do homem, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Essa Bíblia que nós carregamos, de Gênesis a Apocalipse, quem revelou, quem inspirou aos homens que escreveram, foi o Espírito Santo. Olha o trabalho que ele exerce. Aleluia. Ele faz o quê? Ele ensina. Eu quero que você venha comigo lá em João. Ele ensina. Quem ensina é o quê, igreja? É um mestre. É um professor.
Então o Espírito Santo é um professor, é um mestre. Você vê pessoas, amém? São formados em filosofia, são formados em diversas áreas do saber. Aquela ciência que ele está a estudar, amém? Aquela ciência que ele está a estudar, é alguém que teve aquele domínio, aquele conhecimento. Então você vai perceber, quando a pessoa amanhã está a defender, está diante de um programa, ele vai falar que segundo disse fulano, segundo Sócrates, segundo Platão, é referência dele, porque dele onde ele recebeu o quê? O conhecimento, é professor dele. Mas nós não. Segundo, aleluia, a Bíblia, segundo o Espírito Santo. Glória a Deus. João 14, versículo 26, diz assim: mas aquele, aí está consolador, mas a palavra também aí é advogado, amém? Mas aquele advogado, isso é forte, aleluia. Mas aquele advogado, o consolador, o Espírito Santo, aqui a palavra é paracleto, Espírito Santo, paracleto, que o Pai enviará em meu nome, fará o quê? Vos ensinará todas as coisas, e diz mais, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Jesus disse, olha, eu tenho muito para vos ensinar, mas de momento vocês não vão poder suportar, mas eu vou. Mas aquele consolador, aquele advogado, o paracleto, o Espírito Santo, que eu enviar da parte do Pai, que o Pai vai enviar em meu nome, ele vai vos ensinar todas as coisas. Ele vos fará o quê? Lembrar. Sabes? Quando nós meditamos na palavra de Deus, você medita tanto na palavra de Deus, em momentos de necessidades, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra. Por que que nós às vezes ficamos desesperados? Porque não há nada que vem do nosso espírito à nossa mente. Tá, pessoal da igreja? Diante de uma situação que nós desconhecemos, apanhamos vertigem, ficamos desorientados. Eu me lembro, amém? Há uma situação que eu tinha passado e foi duro para mim. E sabes, naquela situação, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem. Provai e vedes que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aquela palavra subiu ao meu espírito. Então eu sabia, vou atravessar esse momento. Eu vou vencer isso. O Senhor é bom. Na situação em que eu estava, aleluia, mas o Senhor é bom. Provai e vedes, o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Quando você tem a palavra, você tem a palavra, em momentos de desespero, em momentos difíceis, essa palavra, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Por quê? Porque ele, para operar, ele precisa da palavra que sai da onde? Da tua boca. Numa situação de necessidade, em vez de você falar o problema, fala a palavra. Alô? Amém. Fale a palavra. Quando você fala a palavra, o Espírito Santo pega nessa palavra e materializa para trazer resposta em você. Amém. Por isso é que a tua oração tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Amém. Numa situação de preocupação, não está deixando dormir, Espírito Santo, está escrito.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Eu lanço essa preocupação na mão de Deus. Eu vou descansar. E descansa. Você lhe fez lembrar. Olha, Ele te trouxe a palavra. Pai, é isso. Está percebendo, igreja? A tua palavra diz isso. Deus diz, eu estou de acordo. É a minha palavra. E eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Receba essa graça no nome de Jesus. Receba esta graça no nome de Jesus. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Diga, Ele ensina. Ele intercede. Sabe o que é interceder, igreja? De repente, alguém se encontra numa situação complicada. E ele não sabe como será aquela situação. Ele está, digamos, é devedor de alguém. Ou alguém está preso. E alguém vai até o presidente, alguém que conhece vai até o presidente, intercede por ele. Por favor, ajuda ele. É nosso irmão, é nossa família. Está percebendo, igreja? Esse interceder, então aquele que tem autoridade vai fazer o quê? Livrar aquele. A Bíblia diz que nas nossas fraquezas, nós não sabemos orar como convém. Mas Ele nos ajuda nesse momento, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Aí, interceder, a palavra é, Ele nos ajuda. Eu, às vezes, estou assim no quarto a fazer alguma coisa, a mais nova lá de casa, às vezes sou assim, papá, por favor, me ajuda. Eu paro de fazer o que estou a fazer e corro, seguindo a voz dela. Porque diz que, por favor, me ajuda. Algumas pessoas dizem para ele, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse é o papel dele, interceder. E a Bíblia diz assim, e aquele que sonda os corações, aleluia, aquele que olha para o nosso espírito, é aquele que olha para dentro de nós, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Porque é Ele que, segundo Deus, é a vontade de Deus, que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Você está comigo? Ele faz mais o quê? Ele faz o quê? Quem ordena? É alguém que manda. É alguém que tem o quê? Autoridade. Então, na igreja de Antioquias, Atos capítulo 3 versículo 12, havia lá profetas, mestres, amém? Apóstolos estavam aí. Enquanto eles serviam a Deus, se juntaram para poder jejuar e adorar o Senhor, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo, a Saul e a Barnabé para a obra que eu lhes tenho ordenado ou mandado. Olha, o Espírito Santo ordenou a liderança da igreja que devem separar esses dois homens e lhe enviam para aquele campo. Aleluia. Uma força não pode fazer isso. Para ele ordenar, ele tem que falar. Para ele ensinar, ele tem que quê? Tem que falar. Para ele interceder ou advogar o nosso caso, ele tem que quê? Falar. E quem fala é uma pessoa. Aleluia. Diz aí que ele testifica de quem? Testifica de Cristo. Jesus, estamos lá em João já, capítulo 15, amém? Versículo 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de quem? Ou seja, ele vai falar de mim. O Espírito Santo não veio para poder falar dele mesmo. Ele veio para poder testificar
de Cristo. Por isso Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, vão testificar de mim. Por isso é que 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, versículo 5, 6, diz que nós não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo o Senhor. Então, a mensagem que trouxemos não é falar de outra pessoa, é falar daquilo que Deus fez através de quem? De Jesus Cristo. Jesus morreu por você na cruz para te reconciliar com Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Ele fala a quem? A igreja. Apocalipse está cheio desse texto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito e a igreja dizem quem? Vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ele convida a salvação. Aquele que tiver sede, que tiver fome, venha e beba daqui de graça. Aleluia. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Você entendeu a mensagem, igreja? Diga obrigado, Senhor. A partir de hoje, vou prestar mais atenção na tua voz, na tua orientação. Aplauda ao Senhor, igreja.